Essa sessão é uma sessão sobre a governança do movimento Wikimedia. E, basicamente, o que vai acontecer hoje, nessa sessão, é que o Mike Pill, o Lucas Teles e eu vamos apresentar sobre os nossos respectivos comitês dentro da Fundação Wikimedia. Né? O Mike é um dos membros do Board of Trustees, que é o conselho administrativo da Fundação Wikimedia. O Lucas Teles, ele é membro do AFCOM, que é o Comitê de Afiliações da Fundação Wikimedia, e eu sou membro do GRDC, que é um novo comitê que acabou de ser criado pela Fundação Wikimedia, que é o comitê que vai trabalhar na redistribuição na redefinição da estratégia de redistribuição de fundos da Fundação Wikimedia. Bom, então a ideia é que a gente consiga dar um pouco, né, dentro do tempo que a gente tem, de noção para vocês de como que essa governança acontece, quais são as formas através das quais a Fundação Wikimedia, o movimento Wikimedia, né, se organiza em termos de governança, organização de afiliados e distribuição de recursos. E se a gente tiver um tempinho depois também, a gente pode enfim, aproveitar para fazer algumas perguntas, conversar um pouco, mas não tenho certeza se a gente vai ter esse tempo. Mike, you start? Do you want me to start? So you wait for the mic? Yeah, okay. Olá a todos e todas. Desculpa, eu não falo muito português. Pouco português. I will speak in English, and this excellent guy will translate into Portuguese. My slides are all in Portuguese as well. I hope that's okay. I want to demystify what the Wikimedia Foundation does and who it is and what how we work. So the composition of the Board of Trustees, we've got a founder, which is Jimmy Wales. We've got 5 selected seats selected by the Board of Trustees to fill experience gaps in the board. And then there's 5 community members who are, 6 community members who are elected or selected and then appointed by the board. There are 2 seats up for election at the moment this year, so please do vote when the voting starts in a few weeks' time. Então a ideia é desmitificar um pouco a composição e o funcionamento do conselho. Aqui vocês têm a composição, né, atual, tem ali o fundador da Wikipédia, no caso o Jimmy Wales, mais alguns membros selecionados nomeados pelo conselho para preencher a lacuna de competências, a comunidade de afiliados selecionados, nomeados pelo conselho também, e um lembrete de que 2 deles serão eleitos nesse ano, então, por favor, votem. The current Board of Trustees are these people. Can you just skip over this? So the Board of Trustees, this is the definition from the English Wikipedia. We are there to supervise and do strategy. So we are responsible for the fiscal and the legal side of Wikimedia Foundation and the strategy in the long-term strategy. Então esse conselho de administração, que acaba sendo chamado simplesmente de conselho, ele é um comitê executivo que supervisiona as atividades de uma organização. No caso aqui seria esse conselho de administração isso é uma definição tirada, né, da Wikipédia em inglês. So we're responsible for working with the CEO, Mariana, who's in the room, evaluating her work, approving the annual plan and the strategies, and looking at the long-term strategy of the foundation. O conselho trabalha bem de perto, né, com a diretoria executiva, no caso que a gente chama de CEO, né, da Fundação Wikimedia, avaliando o trabalho dessa pessoa, aprovando o plano anual e o orçamento anual também, e apoiando no planejamento estratégico. We work through committees, so we have an audit community, community affairs committee, executive committee, governance committee, and product and technology committee. And that's the main place that the board's work happens. And then we have all board meetings 4 times a year, 2 in person, 2 online, where we're all together. Esses são os comitês que compõem, né, o conselho. Esses comitês têm... O conselho completo, né, de administração tem 4 encontros ao ano, sendo 2 presenciais e 2 online. We only have 1 employee as a board, which is Mariana, and then Mariana is responsible for all the other staff. The function of the board is to supervise
It's not to get involved in day-to-day operations. And it's really to look at the long-term direction that the movement is going in. Então, o conselho ele não tem, aliás, desculpa, a pessoa que ocupa o cargo de CEO, ela é a única pessoa que é de fato contratada, avaliada e supervisionada pelo conselho. E esse conselho ele atua mais numa supervisão, não exatamente em gestão direta, né, da fundação. É basicamente isso: participação em tomada de decisões, monitoramento e liderança. Does this work? Yes, great. So some of the things we did in 2024, as an example, we approved the annual plan. I've forgotten the translation here now. We reviewed the... Sorry, what was that? The second one? Yes. That's it, thanks. Sorry. The evaluation of the CEO, that's what I was missing. We do feedback, 360-degree feedback, looking at how the board, the CEO, and the staff all work together. Look at the strategy, and in particular there was the cases of ANI, where we were involved in strategic work behind that. And there were 4 members of the board that were selected. Lorenzo Loza and Victoria Doronina were re-elected, and Maciek and Crystal were new trustees coming in. Yep. We do many other things as well, but these are the highlights. Então aqui são alguns destaques, né, do que eles fizeram ao longo de 2024. A aprovação do plano anual, avaliação do desempenho da CEO, feedback 360 com membros do conselho, a CEO e a equipe, avaliação da estratégia, e aqui no final tem as 4 pessoas novas que foram eleitas como membros do conselho, sendo 2 titulares, Lourenço Loza e Victoria Dorarina, e 2 titulares, né, e 2 novas que são o Maciej. Não vou me atrever a pronunciar o sobrenome dele para não ser um constrangimento, e a Crystal Steingeberger. One of the things we currently have happening is 3 pilot experiments. So this was after the movement charter was not ratified. We set up 3 pilots to do tests in having a product and technology committee, advisory committee, a global funds distribution group of people, and also looking at affiliates. And we'll hear more about those from other people during this conference, in particular the second one, shortly. Isso aqui são 3 experimentos pilotos que eles empreenderam depois que a carta do movimento acabou não sendo ratificada. Então eles dividiram esses 3 pilotos, né? Conselho Consultivo de Produto e Tecnologia, que seria o PTAC, assim, na sigla em inglês, né? Disseminação de fundos globais e afiliados. Sorry, this is taking twice as long as I'm used to, so I'm going to quickly go through these. We have a new group looking at neutral point of view. I wasn't sure which translation is correct here, but this is a group that's trying to look at how we take neutral point of view as a principle for the movement and apply it across all the different Wikipedias. Not all of them have this at the moment, and try to have standards and understand really what that means for Wikimedia overall. Isso aqui é um grupo de trabalho que a Wikimedia anunciou recentemente, porque ela vai ter esse olhar mais focado naquilo que na Wikipedia em português a gente chama ou de ponto de vista neutro, ou princípio da imparcialidade, ou simplesmente NPOV, que seria a sigla em inglês, que também às vezes é usada na Wikipedia em português. We also have a task force for sister projects, which are the non-Wikipedia projects. So it's not different language Wikipedias, it's those using different media wiki bases. So Commons, Wikisource, and others. We formed this in 2023, a group of people, more details there. In particular, we have a community consultation happening now about Wikispore, which is a potential new project, which we're recommending at the moment not to start, and Wikinews, which has been a long-term project, not very successful over the years, and being recommended to close. And please do participate in those conversations. Aqui ele destacou essa força-tarefa de projetos irmãos, e por projetos irmãos a gente fala não apenas de versões da Wikipedia, além disso, são outros projetos. Commons, Wiktionário, o Wikidata, o Wikivoyage, etc. E ali ao final ele destacou também que tem 2 consultas à comunidade acontecendo agora, que uma é em relação ao Wikispore, que é um possível novo projeto,
E outra é relacionada ao Wikinotícias, ou Wikinews em inglês, que é um projeto que não tem sido muito bem sucedido nos últimos anos, então seria uma consulta, digamos, no sentido contrário. It's Wikinews in all languages, not just in English. And these are being used as test examples to look at the life cycle of Wikimedia projects in general before looking at others. Wikinews is Wikipedia article, I guess, or something like that. Yeah. Okay. And thank you. Eu vou falar bem brevemente sobre o AFCON, né, que é essa sigla para o Comitê de Afiliação. Pode passar, por favor. Obrigado. Bom, só eu vou... vou mencionar alguns comitês bem brevemente, né, pelo nosso curto tempo, só para declarar o interesse que eu faço parte do AFCON e da Ombuds Commission. Então, se eu falar bem de um desses comitês, pode ser só minha visão. Can you please skip the next one? Então, não é para... Eu sei que está meio sujo aí, né? A ideia... Isso aí é mais ou menos uma lista... não tenho certeza se essa lista é oficial de todos os comitês, mas é mais para dar uma ideia de que existem várias atividades acontecendo agora no mundo assim, da Wikimedia, né? Existem várias funções, vários cargos a serem ocupados e eu vou me ater nesse caso apenas ao Comitê de Afiliados, né? Então, o Affiliations Committee, né, o Comitê de Afiliações, foi criado em 2006 e, inclusive, é uma informação que todo mundo já sabe, né, mas nós fazemos parte, né, de um desses afiliados. Nós tivemos bastante contato com o Comitê de Afiliações para chegar nesse momento em que está. Agora nós fomos um grupo, deixamos de ser um grupo, voltamos a ser um grupo e agora, mais recentemente, nós somos um capítulo, né? Então, para chegar até esse nível, digamos assim, né, nós precisamos passar pela aprovação do Comitê de Afiliações, né? Então, um dos papéis mais fundamentais do AFCON é justamente o reconhecimento de novos grupos, né? Pessoas começam a editar a Wikipédia ou outros projetos, demonstram ter esse interesse em comum e compartilham da missão da Wikimedia, né? Do interesse em compartilhar conhecimento de forma livre, e recebendo esse reconhecimento do AFCON, ao atingir essas qualidades, digamos assim, né, o AFCON passa a listar esse grupo entre os membros reconhecidos, entre os grupos que fazem parte, né, da lista de grupos reconhecidos, né? Então, um dos grandes papéis, né, do AFCON é justamente o reconhecimento de afiliados. Assim como existe o reconhecimento, existe o desreconhecimento, e desreconhecimento, desculpe, é uma tradução livre, né, mas quando um grupo ele deixa de atingir aqueles critérios de aprovação e passa a não estar mais reconhecido como um grupo, né? Então existe toda uma continuidade nesse acompanhamento do trabalho do grupo. Ele tem que, através de relatórios, né, que são apresentados ao AFCON, esses relatórios têm que demonstrar que o grupo está ativo e ainda realiza tarefas que são condizentes, né, com a missão da Wikimedia.
Além do reconhecimento, existe a tarefa árdua, inclusive existem subcomitês, né, no AFCON, e eu faço parte, inclusive, do comitê de conflitos, do subcomitê de conflitos. Questões de problemas com o estatuto, conflitos entre membros de grupos diferentes, né? Conflitos que são bastante comuns são o que a gente chama de overlap, né? Quando um grupo atua na mesma região ou tem o mesmo interesse, quando dois grupos eles compartilham estão em conflito de interesse. Então o AFCON entra para tentar auxiliar os grupos a resolverem esses conflitos, né? E além disso, quando um grupo demonstra, um conjunto de pessoas, um grupo de pessoas demonstra interesse em criar um grupo, ou quando eles querem qualquer aconselhamento, né, para trabalhar, um grupo quer trabalhar com o outro, né, o AFCON acaba sendo aí um ponto de contato entre diferentes grupos e pessoas que querem ter contato também com esses grupos. Assim, falando bem rapidamente, né, sobre o AFCON, ele foi criado em 2006, a ideia era, o nome inclusive era Chapters Committee, porque a ideia era mais voltada para os capítulos apenas, né? Nessa época ainda não existiam grupos, não existiam organizações temáticas, né? E mais ou menos aí a partir de 2012 saiu uma carta com novas regras, né? E novas atribuições para grupos que talvez não tivessem o nível de organização exigido para se chamar capítulo, né? Então surgiram os grupos, surgiram as organizações temáticas, e em 2022 foi discutida junto com a comunidade a atualização dessa carta, que foram os subcomitês foram aperfeiçoados, a parte de conflitos, de capacity building foi melhorada, e uma grande mudança que a gente percebeu no AFCON foi a melhor relação da parte voluntária do AFCON, que é a parte que decide, que é a parte que tem a opinião, tem o voto, né, que é a parte totalmente voluntária, mas teve uma parte importante que foi a entrada do staff. São funcionários da Wikimedia que ajudam a fazer essas tarefas de escritório, digamos assim, né? Enviar e-mail, agendar reuniões, agendar, elaborar assim, respostas aos grupos, né? Para fazer o grupo funcionar melhor, né? Ainda que as discussões, as decisões se mantivessem 100% pelos de posse dos voluntários, né? Só para a gente ter ideia de 5 minutos? Bom, só para a gente ter uma ideia de quantidade, né? Somos 8 membros votantes, e tem a participação de conselheiros, que são pessoas que são usuários que estão entrando mais recentemente, e tem a participação também do board. Mike, inclusive, faz parte do AFCON através dessa atividade, e tem, como eu falei, tem o staff também. Pode passar. Só para deixar uma mensagem eu acho que seja talvez o mais importante, né, para a gente pensar sobre o que significa o AFCON, o que significa a existência de um afiliado, é que a gestão da Wikipédia ela é diferenciada, né? Da Wikipédia não, desculpe,
da Wikimedia é diferenciada do modelo comum de gestão, de governança, digamos assim. É uma gestão, é algo feito, pensado para que seja algo mais descentralizado. Então, para que a gente possa transmitir o poder para a comunidade, transmitir a capacidade de decisão para a comunidade, existem os afiliados, existe essa difusão, né, essa capilaridade aí na capacidade de decisão. Então, é importante que a gente tenha a noção da existência desses grupos, da existência desses comitês, e que a gente tenha interesse em fazer parte, não apenas conheça, mas interesse em construir esse conhecimento. Então, a ideia, eu trouxe aqui uma breve linha do tempo, lembrando que essa linha do tempo também é algo que é construído pela comunidade, né? Não é algo pronto. Então, a gente faz parte da gestão, a gente faz parte da criação desses grupos, e de como esse grupo vai ser daqui a 5, 10 anos, também é nossa responsabilidade. Então, acho que a mensagem que eu queria deixar é de que a gente se aproprie, de que a gente, no melhor sentido da palavra, de que a gente faça parte também, tenha interesse em exercer esse papel. Bom, pessoal, então, falar rapidinho sobre o GRDC, né, que é esse comitê global voltado a repensar as formas como a Fundação Wikimedia hoje distribui seus recursos. Né. Então, o GRDC é um comitê global formado majoritariamente por voluntários. Né. Nós temos hoje também três membros de grupos afiliados profissionais, né, e também um membro da Fundação Wikimedia, que é o Jorge Vargas. É um comitê que vai trabalhar, né, na tomada de decisões em alto nível, principalmente então relacionadas à redefinição da estratégia de distribuição de recursos no movimento Wikimedia, algo que está ligado, né, à recomendação número 4 da estratégia do movimento Wikimedia, equidade nas tomadas de decisão. O GRDC hoje ele é formado por 13 membros. Né, os membros eles foram selecionados a partir de uma perspectiva regional, mas isso não significa que esses membros eles sejam representantes das regiões das quais eles vêm. Né? O GRDC ele é um comitê global, né? Então a nossa perspectiva de trabalho é globalizada. Eu, como membro que vem da América Latina, não represento, né, a América Latina como parte do comitê, a ideia é que eu represente a comunidade globalmente. Bom, então, 8 foram selecionados globalmente, regionalmente. Um representante foi selecionado por conta da temática na qual atua, que é a Lucy Moore, da Wikimedia UK. Ela trabalha com iniciativas GlamWiki. Bom, como eu falei, 3 grupos afiliados, um membro da Fundação Wikimedia, e o comitê foi recentemente criado. Né? Então, a gente vai começar, de fato, o trabalho como comitê em agosto, no próximo mês, na Wikimania, que vai acontecer em Nairobi, no Quênia. Só para dar um pouco de contexto, né, o Mike já falou sobre isso, mas, então, como a Carta do Movimento não foi ratificada pela Fundação Wikimedia, mas 3 iniciativas foram aprovadas como projetos piloto, e um deles é exatamente o GRDC, do qual eu faço parte. Bom, só para deixar um pouco de contexto final, né, já que a gente não tem um trabalho consolidado ainda, quais são as expectativas, né, que a gente tem para o trabalho do GRDC? Né, então, fortalecer o protagonismo das comunidades nas formas como os recursos são distribuídos hoje no movimento Wikimedia. A gente está falando sobre recursos financeiros, né, ou seja, descentralizar as formas como as decisões sobre para onde os recursos vão, de que forma que eles são alocados, quais são as prioridades que existem para que os recursos sejam realocados dessa forma, no movimento Wikimedia, né, que a gente também consiga atuar como uma ponte entre as comunidades, né, então, enfim, a comunidade brasileira, por exemplo, e a Fundação Wikimedia, né, então também eventualmente fazer alguma recomendação em relação a como que esses recursos estão sendo distribuídos. As responsabilidades, né, que a gente tem hoje previstas também, né, então, como eu falei, fazer recomendações, né, sobre a alocação de fundos para as comunidades Wikimedia, principalmente, aliás, principalmente não, né, exclusivamente dos fundos de comunidade da Fundação Wikimedia. Então, alguns de vocês já devem ter acessado, pelo menos de forma indireta, né, os fundos de comunidade. Nesse evento, por exemplo, né, um dos fundos de comunidade da Fundação Wikimedia hoje é o fundo para eventos. Também tem os fundos rápidos, que são para projetos menores. A gente tem também
fundos para conferência e fundos anuais ou plurianuais, que são os fundos acessados pelos afiliados para executar os seus projetos estratégicos, enfim, trabalho de pagamento de equipe, né, execução de serviços, etc. Bom, também existe um trabalho, né, uma expectativa de trabalho estratégico, então, né, de definir esses princípios, políticas, os objetivos e métricas dessa distribuição, então, avaliar também estrategicamente como que isso está sendo feito, adequar as atuais estruturas avaliar e adequar as atuais estruturas de distribuição de recursos. A gente tem hoje, o movimento Wikimedia hoje distribui esses recursos de comunidade a partir de comitês regionais de financiamento, que estão divididos entre aquelas regiões que eu mostrei antes, né, então também vai passar por uma avaliação esse processo. E, bom, né, finalmente coordenar também o suporte às organizações do movimento Wikimedia que acessam esses recursos junto do AFCON, né, que o Teles falou, e, eventualmente, também junto ao Board of Trustees com o Mike. Bom, era isso a minha apresentação. Obrigado, gente.